Podemos começar? Então, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 5ª semana acadêmica de Seminário de Práticas Educativas do curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa Unirio. Eu me chamo Jéssica Rodrigues, sou coordenadora de uma das disciplinas, da disciplina de Seminário de Práticas Educativas 3, do nosso curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade EAD. Primeiramente, eu quero, como já disse, vou repetir, expressar a nossa alegria pela realização desse evento. Foi preparado por toda essa comissão organizadora, boa parte está aqui, né? Essa comissão engloba todos os coordenadores e coordenadoras de seminários de práticas educativas. Ao todo são 7 seminários, que são os professores coordenadores, professor Charles, professor Ivo, professora Viviane, professora Marina, professor Miguel e professor Paulo, né? Além de mim. Agradecemos a presença de todos, em especial aos participantes dos diferentes polos do estado do Rio de Janeiro, né, que puderam estar aqui conosco. Isso é o mais importante, pois mobiliza, né, os processos formativos, coletivos de educadores e educadoras. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos. Então, a gente, como costumamos fazer, né, vou fazer uma rápida contextualização a respeito do curso. O projeto CEDERJ se consolidou em 1999, no contexto das reformas educacionais impulsionadas pela promulgação da LDB 9394, de 96. A ideia básica era formar um consórcio entre as universidades públicas sediadas no estado do Rio de Janeiro, levando ao interior do Rio um ensino superior público de qualidade, conforme o projeto do saudoso senador Darcy Ribeiro. Em 2021, a Unirio passa a fazer parte desse consórcio, do consórcio CEDERJ, ficando sob a sua responsabilidade o curso de pedagogia. Primeiramente, junto com a UERJ, depois a Unirio assume. No segundo semestre de 2003, é que se iniciou a oferta efetiva, né, do curso, voltado para a formação de professores e professoras para os anos iniciais do ensino fundamental, passando a ser reconhecido pela sigla PAIEF, Pedagogia para os anos iniciais do ensino fundamental, cuja marca é o compromisso com a formação de professores e professoras para as redes públicas. Assim, as duas universidades, a Unirio e a UERJ, iniciaram um planejamento e a gestão desse curso de pedagogia, de forma compartilhada. Foi só em 2005 que cada universidade decidiu coordenar seus próprios cursos, né, de forma autônoma. Então, há a pedagogia vinculada à Unirio e há a vinculada à UERJ. Em face da resolução do Conselho Nacional de Educação, de maio de 2006, o currículo do curso de pedagogia sofreu algumas alterações. Em lugar da habilitação em magistério dos anos iniciais, o nosso curso de pedagogia passou a ter ênfases, compreendendo docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na formação de professores do ensino médio, a atuação em educação de jovens e adultos, gestão e educação em espaços não formais, né, que a propósito é a temática da fala da professora Edileuza. A previsão hoje é a de mudanças substanciais nessa mesma resolução, eu digo hoje 2022, que deve ser substituída pela chamada BNC Formação. É importantíssimo falar sobre isso, né? É uma resolução que foi aprovada no atual governo, né? E que tem mobilizado muitas universidades, né? Há um sem número de debates sobre o tema, né? Principalmente o curso de pedagogia, né? Coordenadores, coordenadoras, diretores de institutos têm se reunido para debater essa nova resolução,
que vá, se ela vier a ser, né, efetivada nos cursos, vai mudar bastante né, a cara desse trabalho que a gente faz. Enfim, de certo modo, a gente tem resistido, né, a essa mudança. Bom, mas na proposta curricular ainda em vigor, os seminários de práticas educativas constituem oportunidades de debate, de interlocução, focadas em temas específicos, prevendo pelo menos um encontro presencial obrigatório, que busca proporcionar uma oportunidade de interação in loco em torno de temas todos caros à formação do educador, como é o caso do tema de hoje, educação e meio ambiente. Entretanto, o evento passou a ser online em razão da pandemia, mas não deixou de ser um evento fundamental para todos os estudantes aqui presentes e que estão nos assistindo, né, na gravação, e os que ainda irão, né, participar de nossas atividades de seminário. Desde já, queremos agradecer o apoio da coordenação geral do nosso curso de pedagogia, modalidade EAD, que confiou no nosso trabalho de organização. E eu me pergunto se a coordenação está presente, professora Raquel Colacic, se alguém da coordenação gostaria de falar. Eu acho que hoje não, né? Deixa eu olhar aqui. Não. Bem, vamos convidar, então, para a gente dar prosseguimento às duas colegas para esta 5ª edição do evento. Nós acreditamos que educação e meio ambiente seja um tema extremamente importante, muito pertinente para pensar a formação de professores e professoras, né, para além do curso de pedagogia, no curso de pedagogia, mas em toda e qualquer outra licenciatura. Bem, convidamos as duas professoras pesquisadoras que nos apresentarão essa discussão. A primeira fala é da professora doutora Aline Lima de Oliveira, cuja fala se intitula Por Entre Quereres e Fazeres da Educação Ambiental. Professora Aline é vinculada à Universidade Federal de Sergipe, atua especificamente no Departamento de Biologia e é professora e pesquisadora também vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Em seguida, a fala será da professora Edileuza Dias de Queiroz. A fala intitula-se Educação Ambiental em Espaços Não Formais. Professora Edileuza é vinculada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especificamente lotada no Departamento de Geografia e atua no programa no programa de pós-graduação em Geografia, o PPGEL, certo? Certinho, né, Edileuza? Bom, sem mais delongas, passo a palavra às professoras convidadas. Cada uma terá em torno de 20 a, no máximo, 30 minutos para a exposição. E logo após essas falas, nós vamos abrir o espaço às perguntas que podem ser feitas tanto no chat, né? A Thaísa, a monitora desse evento, está ali de olho no chat. E também vocês podem levantar a mãozinha, que eu vou ficar de olho aqui, para esses comentários, essas perguntas, o que vocês acharem conveniente, adequado nesse momento, nesse curto tempo que a gente tem de atividade. Professora Aline. Bom, gente, bom dia. Olha, eu nem sei como agradecer o convite, né? Porque, assim, Jéssica e Edileuza fazem parte da minha história há pelo menos aí uns 10 anos. Olha, nós somos novas, muito novas. É porque a gente começou a estudar, de fato, dentro da barriga da mãe. Não quero revelar a nossa idade nesse momento, nós somos muito novas, jovens professoras. Uma alegria imensa, assim, por conta que nós fizemos o mestrado juntas, né, na Rural do Rio, e também uma alegria em poder participar, né, com outros colegas que estão aqui na sala conosco e futuros colegas, né, que estão aí, que vão nos assistir, que são os alunos da pedagogia.
né, da Unirio, né, do curso de EAD. Nós aqui também, no Departamento de Biologia, temos o curso EAD e a gente também faz esse tipo de atividade, então são iniciativas bastante importantes, principalmente para a interiorização dos cursos, né, de graduação. A gente precisa dar oportunidade para esse pessoal que fica nos interiores e não tem a disponibilidade de estar nas sedes das universidades para cursar os seus cursos de graduação, né? Sejam eles quais forem, né? Então, mais uma vez, agradecer pelo convite, Jéssica, pela confiança, e é sempre um prazer estar com vocês, né? Mesmo que à distância. E Edileuza, né? Quinta-feira está aqui em Sergipe, porque, como se não bastasse, a gente tem um evento atrás do outro. E de tarde a gente tem uma abertura do Encontro Sergipano de Educação Ambiental. Bom, para poder já dar prosseguimento à fala, né? Eu vou pedir licença aqui para poder projetar a minha apresentação. E aí, quando a gente projeta, né, o Meet tem essa questão que, quando eu projeto, eu não vejo vocês. Então, se quiserem me interromper, podem ficar à vontade também. Mas também, se não quiserem, não se sentirem à vontade, pode colocar no chat que depois, como Jéssica falou, né, a gente pode conversar, né? E a minha proposta é mais uma ideia de conversarmos mesmo, tá? Porque eu acho que é um processo, quando nós vamos falar de educação ambiental, nós vamos falar de um processo que ele é coletivo, e para se dar no coletivo a gente precisa de uma conversa. Um monólogo não se dá, né? Mas como o meeting a gente tem esse tempo de fala, e quando fala ao mesmo tempo fica complicado, né, para entender, mas essa é a proposta para a gente iniciar, né? Entender que a educação ambiental ela se dá no coletivo. E o que eu vou falar aqui, Jéssica e Edileuza estão mais carecas de saber do que eu, né? Já sabem mais do que eu. Desde quando a gente estava no mestrado, que a gente já falava sobre isso, né? E eu acho que não só a gente precisa até ampliar as questões para além da educação ambiental, mas a educação se faz no coletivo, né? Então, não dá para alfabetizar uma criança só uma professora alfabetizando uma criança, né? Então, a gente precisa agir no coletivo, com pais, com equipe diretiva, com gestão, com estrutura, né? Com currículo. Então, esse coletivo alfabetiza uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, né? Então, nessa perspectiva que a gente também concebe e entende educação ambiental, né? Então, a Jéssica pediu para que eu falasse um pouquinho aqui sobre educação ambiental. Como nós já nos conhecemos e a gente já sabe basicamente quais são as nossas linhas de pesquisa, eu vou fazer só uma abordagem mais geral das características principais para que a gente entenda como que se dá esse processo educativo, e aqui eu grifo processo educativo, e já eu vou explicar por que eu estou grifando isso, para na sequência depois a Edileuza poder também dar continuidade nas questões dos espaços não formais, né? Deixa eu clicar aqui para poder compartilhar a tela. Só um instante. Quando vocês estiverem vendo, alguém poderia me avisar, por favor? Estamos vendo, tudo certo. Ótimo, obrigada, querida. Então, vamos lá. Como a Jéssica já falou, né, o tema, né, da nossa discussão de agora vai ser por entre quereres e fazeres da educação ambiental. Foi até uma fala que eu já fiz até com alguns alunos da Edileuza, né, eu só fiz algumas adaptações e pequenas atualizações, que foi lá na Rural do Rio, né. Então, antes de começar a falar, eu acho importante a gente trazer e me apresentar um pouco, né? Como a Jéssica já deu um pequeno recorte da minha trajetória, né? Eu sou aqui do Departamento de Biologia, da UFES, sou bióloga, mestre e doutora em Educação, né? Aí tem o meu contato, caso queiram entrar em contato, conversar sobre alguma coisa, mandar algum elogio ou alguma crítica, fiquem à vontade. No final também eu passo novamente o meu contato no e-mail, tá? E também sou pesquisadora vinculada ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, nas linhas de Educação Ambiental, Formação de Educadores e Ensino de Ciências, tá? Trabalhando na vice-liderança também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental de Sergipe, né? Ao qual me vinculei desde a sua criação, lá em 2006, quando eu era graduanda
da biologia, licenciatura, tá? Bom, para a gente entender e começar a falar um pouco sobre as questões ambientais, socioambientais, a gente precisa entender que educação ambiental é uma luta pela vida, tá? A gente vai falar tudo que eu vou falar aqui e que Deus também possivelmente vai falar, nada mais é do que lutar pela vida, pelo direito à vida, né? E claro que pensando e associando as questões da natureza, né? Em defesa dos nossos direitos e das nossas vidas. Esse é uma figura do Greenpeace, né? Vocês podem até consultar e ter acesso na internet, né? No Google. E eu acho bastante importante a gente falar sobre isso, né? Diante de todos esses ataques que nós temos enfrentado, né? As nossas vidas, a nossa liberdade e as nossas escolhas, né? Diante de uma realidade que é bastante complexa, né? Então, o que eu vou falar aqui é basicamente sobre o direito às nossas vidas. E aí, antes de começar a falar sobre o Paulo Freire e como ele contribui para a educação ambiental, né, e para os processos formativos da educação ambiental, também fazer uma consideração, né, e o respeito às vítimas da Covid-19. Não foram poucas, todas nós já temos ciência dessas milhares de pessoas, mais de 500 mil pessoas que morreram da Covid-19 e que acabou afetando o cotidiano de todos nós durante esses mais de 2 anos e meio, né? Aí ainda afeta, né? Então, fazer uma homenagem a essas pessoas que morreram por conta da Covid. Então, e com isso, né, claro que quando eu falo de essas homenagens e considerando essas mortes, né, desses últimos 2 anos e meio, considerando a luta pela vida, eu faço um anúncio e faço também uma denúncia. E trago, claro, que Paulo Freire com a pedagogia da indignação, né, em que não é possível dissociar o anúncio da denúncia. Ambos ocorrem simultaneamente. Então, ao falarmos de um processo educativo que esteja sobre a dimensão da educação ambiental, nós vamos anunciar e denunciar muitas coisas. Em luta, objetivando, claro, a defesa pela vida, tá? Seja a nossa vida enquanto seres humanos e a vida de outros seres vivos, né? Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, isso já é previsto lá no artigo 225 da Constituição, de 1988. Então, se nós já temos aí mais de 30 anos de uma Constituição que se pauta no direito a um ambiente ecologicamente equilibrado para a qualidade de vida, ou seja, para a vida, desde 88, é porque desde 88 já havia uma demanda para isso, né? Já se alertava a partir dos movimentos ambientalistas que foram criados desde a década lá de 1970, que nos chamaram a atenção para esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? No entanto, cabe também ressaltar que esse ecologicamente equilibrado não diz respeito só ao que é natural, mas também o que perfaz as relações humanas, né? Sustentabilidade e ecologia não estão focados ou limitados ao que é natural, ao que é natureza, dissociando e reforçando a dicotomia entre ser humano e natureza. Não é isso, pelo contrário. É um exercício da gente superar essa dicotomia e entender que nós, seres humanos, estamos incluídos na natureza de maneira complexa, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente supera essa visão dicotômica de que ser humano, natureza, que é nós, individualmente, precisamos adotar ações individuais, né, para preservar a natureza. Tá, tudo bem, concordo. Mas será que só preservar a natureza em ações individuais nós vamos conseguir solucionar, quiçá enfrentar esses problemas socioambientais que vivemos hoje e que já estamos vivendo há décadas, né? Que só vem piorando, né? Será que esse tipo de ação limitada a
o que o ser humano pode fazer em relação em prol da natureza, em preservar e conservar a natureza seria a única solução? É isso que a gente vem discutindo há anos, né? Porque desde lá dessa Constituição de 88, a luta dos movimentos ambientalistas ela foi reduzida e cooptada por uma lógica hegemônica que acabou fragmentando e fragilizando o discurso para uma perspectiva individualista, desconstruindo o principal, o papel da perspectiva coletiva. Então, a partir desse momento, a gente começa a chamar atenção que isso se dá no coletivo, que se dá também numa perspectiva das relações entre os seres humanos. Como que a gente pode, de repente, exigir de uma criança, de um adolescente, de um adulto, que ele respeite a natureza, se ele não respeita quem vive junto com ele dentro da própria casa? Se não respeita o colega que trabalha com ele? Se não respeita o colega que estuda com ele? Então, essas relações perpassam as relações sociais e ambientais, tá? Então, superando e aí chamando já atenção para essa dicotomia entre ser humano e natureza, que a gente precisa superar numa perspectiva que se dê coletivamente, né? E aí, com isso, né, dentro de todos esses preâmbulos que eu falei, a gente está falando de alguns conceitos que são chaves para a gente entender a educação ambiental. Seja ela num ambiente formal, seja ela num ambiente informal, como a Dileuza já vai falar, né? Então, são coisas e características que a gente não pode perder de vista de uma educação ambiental que se dê de maneira crítica e que supere o paradigma hegemônico, né? Essa lógica do capital. Bom, a primeira coisa, e eu não poderia deixar de falar, né? É a questão da armadilha paradigmática, né? O que é essa armadilha paradigmática? Que foi lá proposta pelo professor Mauro, lá em 2004, só que eu trouxe uma referência um pouco mais de 2006, que foi um artigo que ele publicou também. Dentro da mesma perspectiva e ainda detalhando um pouco mais da armadilha paradigmática. É um ato pedagógico que engrena sempre a mesma lógica, contínua e obstinadamente reproduzindo a crítica e passivamente incorporando sempre os mesmos objetivos de aprendizagens, determinados pela forma capitalista de praticar a educação ambiental. Sim, no fim das contas, o que isso quer dizer? Bom, é o seguinte, a gente sabe como precisa fazer a educação ambiental, a gente entende, enquanto educadores ambientais, que a educação ambiental precisa ser um processo coletivo, precisa ser um processo de mudança de valores, de enfrentamento das questões e da lógica hegemônica. No entanto, quando a gente vai propor alguma ação na escola, na comunidade, enfim, essa ação acaba sendo reduzida, fragmentada, ingênua, e não problematiza essas questões coletivas, essas questões emancipatórias, não transforma. No fundo, a gente faz muito do mesmo e não sai do lugar, mais ou menos isso, né? E a gente entende que não está saindo do lugar, a gente percebe isso, como se fosse mesmo uma armadilha, né? Com isso, outro conceito que a gente traz e que a gente pode relacionar é a questão do antiecologismo, né? Que é aquele que defende o uso racional dos recursos naturais, mediados por processos de gestão ambiental, capazes de controlar ou mitigar os danos ambientais decorrentes da atividade econômica. Esse é um discurso que vem, e aí, né, nesses últimos meses, né, principalmente com as eleições, a gente vem ouvindo muito isso, né? De defender o uso racional dos recursos naturais a partir da gestão ambiental, né, tentando mitigar esses danos ambientais decorrendo da atividade econômica. E como que a gente pode fazer isso, né? Eu trago aí uma referência do professor Felipe Lairargues, de 2018. Depois eu posso passar para vocês todas essas referências, né, para vocês poderem divulgar entre os alunos também, que são referenciais bastante importantes para a discussão do campo da educação ambiental, sobretudo a educação ambiental crítica. Então, o que esse antiecologismo bastante difundido, né, seria possível usar racionalmente os recursos naturais dentro desse sistema em que nós vivemos, né? O que é usar racionalmente? É usar racionalmente a partir de uma perspectiva
e da lógica do capital? Será que é possível ser racional nesse momento? Enfim, então toda essa problematização a gente faz com a educação ambiental, com olhares, a perspectiva também da sustentabilidade, né? Haja vista aí o próprio contexto do agronegócio, que tem sido muito defendido e difundido por aí nos discursos, porque o Brasil é maior produtor de soja, de milho, blá, blá, blá. Enfim, mas a gente precisa entender que 70% da alimentação do brasileiro, ela vem, originada de produção familiar. Não fica, toda essa soja, todo esse milho, toda blá, blá, que é produzido nessas nessas monoculturas, né, através do agronegócio, não fica aqui no Brasil, porque a nossa produção, o nosso alimento vem da produção familiar, 70% dela. Então, isso não se diz, né? Mas se defende o agronegócio. Aliado a isso, a gente tem, como eu já falei, a questão do anúncio da denúncia, né, em Freire, a pedagogia da indignação, que é uma consciência crítica que mantém viva seu potencial de indignação e contestação contra todas as formas de opressão, injustiça e desigualdade. E aí é que entra também a perspectiva da educação ambiental crítica, quando a gente fala em opressão, injustiça, desigualdade, porque se nós formos pegar e fazer um diagnóstico das catástrofes ambientais mais recentes que a gente tem visto, né, e que a gente viveu, a própria Covid-19, né, é uma catástrofe, é um problema ambiental, né? E quem mais sofreu com esses problemas ambientais são justamente os oprimidos, a classe mais pobre, a classe mais subalterna, a classe que vive na periferia, né, que não teve condições de entrar na UTI, que não tem nenhum plano de saúde. Então, esses sim são os que mais sofreram. Os negros, né, os pobres que vivem na periferia, né? Então, essas formas de opressão e de injustiça e desigualdade, a gente precisa contestar, enfrentar e indignar-se, né, a partir do anúncio e da denúncia. Com tudo isso, a educação ambiental, ela é uma educação política, a gente não pode dizer que não é, né, isso, dentro da perspectiva da educação ambiental crítica. A educação ambiental tem sim uma perspectiva política, porque visa a formação de sujeitos críticos participativos, comprometidos com a sustentabilidade socioambiental, enquanto opção ética política. Logo, como educação política, forma sujeitos ecopolíticos, né, que é até um termo, um conceito, né, usado mais recentemente, que veio a partir dos sujeitos ecológicos lá da professora Isabel de Carvalho, em 2004, né, adentrando e adensando as questões políticas mais recentes, né, dos anos 2000, e a partir dessa última década, né, que o sujeito ecopolítico é aquele sujeito ecológico que descoloniza seu imaginário, cooptado e ultrapassando os limites do reducionismo, do individualismo meritocrático. Ou seja, se investe no papel social da militância ecológica, exercitando uma cidadania política enquanto um ativista de causa ambiental. Então, não dá para dissociar as questões políticas das questões ecológicas, né? E quando eu falo em política, eu não estou reduzindo a partido A ao partido B, não, mas uma perspectiva política de atuação cidadã. Nós somos, enquanto indivíduos, políticos, porque a todo momento a gente está atuando politicamente, dentro de casa, na escola, né? Colocando as nossas opiniões. Isso é ser político, tá? Para além da redução e da cooptação do conceito de política reduzida a partir da A, B ou C, tá? Então, a educação ambiental, que educação ambiental é essa que a gente quer? Uma educação ambiental subversiva ou subserviente? E aí eu trago, mais uma vez, o professor Felipe Larragues, no artigo dele de 2018, né? Que é o Manifesto por uma Educação Ambiental Crítica, eu acho que é esse o texto dele, publicado na Educação, Meio Ambiente e Saúde, né, na revista. Enfim, então, que educação é essa que nós temos praticados? Uma educação ambiental que cai naquela armadilha paradigmática que a gente quer superar, mas a gente não sabe como, assim, não consegue superá-la nas nossas ações, no discurso sim, mas nas ações muitas vezes não. Ou uma educação ambiental que seja mesmo conservadora, fragmentada, que não entenda e não englobe as perspectivas políticas, a perspectiva econômica, a perspectiva social, a perspectiva da diversidade, né?
a partir disso, tente nos imbuir uma perspectiva individual de que nós precisamos preservar, não tocar na natureza, a gente precisa preservar, né? Ou conservar a natureza, né? A gente precisa, de fato, na perspectiva da educação ambiental, englobar as questões sociais, ambientais, econômicas, políticas, sociais, de diversidade, para poder inserir a perspectiva crítica e problematizar complexamente como que se dá toda essa lógica do capital que hegemonicamente nos impõe a perspectiva individualista da educação ambiental, de que tudo perpassa por ações individuais. Tá, tudo bem, ações individuais sim, mas que elas possam evoluir para que sejam coletivas, né? Porque individualmente, sozinha, a professora Aline não vai poder fazer educação ambiental no departamento de biologia. Tá? Isso eu estou dando exemplo do meu cotidiano, que as disciplinas com referência à educação ambiental estão sob a minha responsabilidade, né? Sou eu que coordeno esses componentes curriculares, mas eu sozinha faço educação ambiental no departamento de biologia, quiçá na Universidade Federal de Sergipe? Não, eu preciso agir no coletivo. E é esse momento que a gente tanto preza, né? E é bastante caro para a gente do campo da educação ambiental, tá? Para isso, para a ação no coletivo, nós precisamos entender que a participação ela precisa se dar enquanto um movimento e não enquanto um momento. E aí tá bem claro, né? Tipo, chegar domingo nas eleições, ir lá, votar e blibli, aí blibli, pronto, votei, já fiz a minha participação, já participei, já fiz o meu momento participativo. Não, não é isso. É um movimento, é cobrar também, é se colocar, é participar desses momentos, dessas decisões, de fato, superar essa ideia de que esse é o momento da minha participação, enquanto eu vou lá e voto, e esqueço, pronto, lavo minhas mãos, o que acontecer agora foi. Não, não é isso, né? A gente precisa participar dentro da perspectiva de cidadã mesmo, né? E esse foi até um conceito que a gente trabalhou bastante na minha pesquisa de mestrado, quando a gente fala de o que é participação, um momento ou um movimento, né? E fazendo justamente uma crítica a essa perspectiva reducionista e cooptada do termo também participação, né? Do conceito de participação, tá? Bom, e aí com isso, claro que a gente precisa superar essas práticas ingênuas e individuais, né? Não basta apenas fazer o que é certo individualmente para se alcançar os resultados almejados, porque o problema, ele é estrutural, não é pessoal, não é na minha casa, não é na casa de Jéssica, não é na casa de Lisa, mas ele é um problema estrutural, a gente vive isso diariamente, fora de casa, nos locais de trabalho, nos locais de lazer. Então, se o problema é estrutural, ele precisa ser enfrentado como coletivamente, tá? De maneira coletiva. Bom, aí eu vou trazer aqui algumas conquistas, né, que a gente vem atuando, como eu já falei, né? O grupo de estudos, então, o grupo, ele trabalha coletivamente, ele é interdisciplinar, né? Esse é só dando um exemplo do grupo de estudo aqui que a gente coordena. Educação ambiental não se faz só na biologia, nem na geografia, a gente tem educação ambiental, como já foi dito aqui na apresentação por Jéssica, ela precisa estar incluída na formação de educadores e de licenciandos a diversas áreas, né? O que acontece, inclusive, com essa última reforma da BNC Formação, eu posso depois até passar um texto para os colegas divulgarem entre vocês, né, que estão nos assistindo, que é do nosso grupo, que foi publicado, acho que o ano passado, justamente problematizando onde que fica a educação ambiental, qual é o lugar da educação ambiental na BNCC e na BNC Formação. Por quê? A BNCC e a BNC Formação são políticas de currículo, né, para a educação ambiental, ou para a educação básica. No caso, a BNCC especificamente para a educação básica, a BNC para a formação de professores, né? Então, onde que está a educação ambiental nesses documentos? No fundo, vou aqui resumir de maneira bem grotesca, né, depois de toda a discussão que a gente faz no artigo, e que outros colegas também já discutiram, já chegaram a essa mesma conclusão, a educação ambiental não está ali presente. Então, como que a educação ambiental não está presente nem na BNCC e nem na BNC Formação, e como que ela vai se fazer presente nesses processos de graduação, de formação inicial, de formação continuada, né? Então, só a parte mesmo de um movimento coletivo, né? Desse esforço coletivo, né? E aí eu vim divulgando algumas ações que a gente tem feito desse esforço coletivo aqui em Sergipe, só para vocês terem uma ideia do que é possível também fazer por aí, e eu tenho certeza que já tem sido feito por aí também, né? Nesse esforço coletivo
a gente vem se juntando, né, e atuando em diversos estados, né, enquanto educadores ambientais. A gente tem divulgação dos nossos trabalhos, a gente precisa estar trabalhando com divulgação. Sempre que vocês forem trabalhar com alguma ação nas escolas, relativa à educação ambiental, ou em outros espaços, é importante a divulgação, porque você acaba mostrando para outros colegas o que é possível fazer, e aí o outro colega se interessa e quer levar também para a realidade dele. Então, é importantíssima essa divulgação. A gente precisa, infelizmente, ou felizmente, estar sempre mostrando o que está fazendo, que é possível fazer, para que os nossos discursos e as nossas ações não sejam simplificadas, fragmentadas e reduzidas, né? E aí, mais uma vez, uma plataforma de divulgação, a gente tem sempre usado as redes sociais para divulgar as ações, divulguem, busquem também entender e procurar saber se as notícias e o que é divulgado nas redes sociais são, de fato, notícias verídicas, né, para a gente não cair em fake news. Desde 2018, a gente já vem sendo bombardeados por muitas fake news, né, então a gente precisa, de fato, saber as origens das notícias que são divulgadas, né? Aqui é só para mostrar que, mesmo na pandemia, a gente não se soltou, a gente não largou a mão de ninguém, né? Foi difícil, foi muito difícil. Alguns perderam parentes muito próximos aqui, mas a gente não se soltou e continua trabalhando com educação ambiental aqui em Sergipe, né? Que é um estado, é o menor estado do país, mas nós temos 75 municípios e esse movimento de enfrentamento coletivo não é fácil, não se dá de uma forma, de uma hora para outra. E lembra quando eu falei lá no início, um processo educativo? Então, aqui também a educação ambiental se dá nesse processo educativo. A gente, enquanto grupo, entende que a educação ambiental não vai acontecer de hoje para amanhã. Então, a gente precisa diminuir a nossa ansiedade e entender que esse é um processo educativo. Lembra que eu falei sobre a alfabetização de crianças? Tem alfabetização, a gente, pelo menos para alfabetizar uma criança, um adulto ou um jovem, a gente precisa de pelo menos 9 anos no ensino fundamental. É um processo educativo. A mesma coisa a educação ambiental. Né? Então, ela precisa se dar enquanto processo educativo no currículo, na gestão, na estrutura, na formação. Né? Então, nós estivemos trabalhando nesse processo também. Nós tivemos algumas publicações mesmo. Na pandemia, a gente trabalhou ainda nessa questão da divulgação científica da gente, né? E aí são só algumas publicações que estão ainda, inclusive, em e-book, né? Disponíveis na internet. Quem quiser pode botar no Google, que já aparece o e-book, né? Gratuito. Esses são outros, né? Livros, esses são físicos, né? Mas tem também na própria editora Apres, e aí, nesse caso, o e-book, mas aí é a partir da compra, né? Tudo isso para a gente fortalecer a discussão da educação ambiental numa perspectiva teórica, né? Mas, junto com isso, a gente também está numa perspectiva prática, né? Curso de especialização em educação ambiental. Nós tivemos o último que formamos 204 educadores ambientais das diversas áreas. Tinha pedagogo, tinha biólogo, tinha geógrafo, tinha letras, filósofo, sociólogo. Então, foram 204 educadores numa perspectiva no curso de especialização também em EAD, com 5 polos no estado, e nós formamos esses educadores. E o ano que vem a gente tem mais a terceira edição desse curso, novamente, à distância, com 5 polos no estado, para formar aí também 204 professores ou educadores ambientais, né? Nesse esforço de incluir a educação ambiental no cotidiano das atividades da educação formal ou não formal em Sergipe, né? Então, e aí nesse esforço também, em projetos de extensão, estávamos todos isolados, né? Então, a gente começou a propor os nossos cursos, que antes eram muito práticos, presenciais, a partir do Meet, né? Dessas plataformas de comunicação que a gente acabou aderindo com a pandemia, né? Já que não podia ter contato presencial nem social, então a gente acabou fazendo dessa forma para não deixar a ideia esmurecer, sabe? É um esforço muito grande para poder, de fato, dizer a educação ambiental, mesmo a gente estando em casa, a gente precisa e deve, pode fazer educação ambiental dessa forma. E aí, vários professores participando dos nossos cursos de formação de educadores ambientais, né? Nós temos agido também na extensão, né, em unidades de conservação e nos municípios, formando professores e pedagogos, né, ligados à educação infantil com a educação ambiental, porque não basta só cobrar ou dizer que a educação ambiental não está nas escolas, a gente precisa formar os professores, formar a gestão
mudar a estrutura das escolas, e é isso, esse nosso trabalho que nós temos feito com a Sala Verde aqui na UFES, que recentemente, a Sala Verde ela é um projeto, né, do Ministério do Meio Ambiente, recentemente foi bastante atacada, existiam mais de 600 salas verdes pelo país, e de repente o sistema, as plataformas das salas verdes foram todas descredenciadas, e agora a gente está num processo de credenciamento, acho que até domingo, das salas mais verdes agora. E aí toda a plataforma novamente, colocar novamente os nossos dados, né? Foi um ataque, assim, um golpe baixo com a gente da Sala Verde. E essa Sala Verde lá na UF já existe desde 2005 também, né? Trabalhando com formação de educadores ambientais. A gente também tem a revista, né? Inclusive a Edileuza já tem publicação conosco. Ontem saiu um número novo da revista, discutindo Paulo Freire e educação ambiental, e aí com relatos de atividades na educação básica e educação ambiental, na educação não formal também. Tem texto do Mauro, tem texto do professor Ivo Dickmann, tá muito legal o dossiê sobre Paulo Freire e educação ambiental, e eu convido vocês a consultarem e a procurarem, a lerem, né? Que tudo que eu falei até agora também tem origem lá nesse dossiê, né? Com algumas perspectivas teóricas que foram tratadas lá, né? Aqui eu só estou falando vou passar rapidamente que meu tempo já está estourado, porque se deixar a gente fala mesmo. Só algumas pesquisas que a gente vem fazendo com formação de educadores ambientais, com redes de educação ambiental no país, com a ambientalização curricular, né, que é a inclusão da educação ambiental nos cursos de licenciatura, né, o que é obrigatório, desde a Política Nacional de Educação Ambiental de 99, depois com as DCNA, com as diretrizes curriculares também de educação ambiental, é obrigatório ter educação ambiental nos cursos de licenciatura, né? Então, aí já tem muitos cursos que têm passado por reformulação no sentido de atender a essa demanda. E trabalhando também com educação básica, principalmente, né? Com ecofeminismo também, incluindo a perspectiva da diversidade e educação ambiental, comunidades rurais e educação ambiental, porque a gente entende que essas comunidades rurais e esse empoderamento feminino é estritamente importante, haja vista, como eu havia dito, que 70% do nosso alimento hoje que a gente come no Brasil, na mesa dos brasileiros, é oriundo de produção familiar, a maioria dessas produções familiares são gerenciadas por mulheres. Então, e comunidades rurais gerenciadas por mulheres, né? Então, são elas que têm resistido a esses momentos e a esses movimentos do agronegócio, né? E, por fim, a gente tem a Rede de Educação Ambiental aqui de Sergipe, que nós também reativamos no meio da pandemia. Inclusive, esses dias eu estava até conversando com a Edileuza, né, sobre a questão, nós somos o menor estado de Sergipe, me arrisco a dizer que o único que ainda não tem uma política estadual de educação ambiental regulamentada, né? E nós temos atuado nesses coletivos agora para regulamentar essa política se tudo der certo, até o ano que vem a gente tem esse decreto regulamentar da política, né? Que nós já temos escrita a política, no entanto, não temos, de fato, um decreto que regulamente a política, né? E nem temos um programa estadual, enfim, a gente está bem atrasado nessas questões políticas, foi até objeto da minha tese, a pesquisa de tese, né, que eu fiz justamente para entender politicamente como que a educação ambiental tem se dado no estado de Sergipe, né? E não poderia deixar de falar, né, vacinas, vidas, vacinem-se, muita fake news aí rolando, a gente está aqui em defesa da vida enquanto educadores ambientais, em defesa da ciência, em defesa da educação, então, portanto, defendemos a vacinação obrigatória, né? Bom, aqui só alguns contatos meus, depois eu posso passar aqui no chat também e deixar registrado para vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu espero ter atendido a expectativa de vocês. Na realidade, a ideia aqui era só mostrar que a educação ambiental, ela é, acima de tudo, um processo educativo. Educação ambiental não é temática, tema é meio ambiente. Educação ambiental é processo educativo, né? Mas insistem em reduzir a educação ambiental a um tema. E aí, quando reduz a educação ambiental a tema, fragmenta, individualiza e permite que as ações se tornem ingênuas, né? Dentro daquela perspectiva da armadilha paradigmática. E aí
acaba fragilizando os conceitos de cidadania, de participação, de coletivo, né? Aqui também só mais o endereço lá da minha sala, o telefone da minha sala lá na universidade. E mais uma vez, agradecer pela presença de vocês, por estarem me escutando. E daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, né, Jéssica? Aline, muito obrigada. Fiquei interessada aqui em vários textos. Né? Foi ótima essa atualização da discussão, né? Para gente. Antes de passar para a Edileuza, um rápido comentário, né? A professora Eunice Train, da UF, né? Que se aposentou. Me lembrei muito de uma fala dela, que foi muito marcante, né? A partir da sua exposição. Que a educação, né? A educação, o educador, se ele é educador, ele é ambiental, né? Então ela levava, né, ao argumento a dizer que educador ambiental é até um pleonasmo, porque se somos educadores, somos ambiental. O ambiental é uma das dimensões de todo e qualquer educador, né? E assim como, não sei se foi o Rei Gota, né, que diz que a educação ambiental é política, aí eu vou lá também no Paulo Freire, né? A educação é política. Sermos educadores e educadoras é realizar um trabalho político fundamental, né? Bom, vou passar aqui para a nossa colega, a próxima convidada, a professora Edileuza. Por favor, Edileuza. Obrigada, Jéssica. Você e Aline, vocês sabem o que é esse momento para nós aqui, é extremamente... eu acho que a emoção, ela fala muito mais alto, né? Eu lembro muito de nós três, outro dia, mesmo antes de você nos convidar, eu estava lembrando daquele evento em Campinas, né, onde fomos nós três, e naquela noite, lá no quarto da pousada, nós escrevemos um artigo, assim, maravilhoso, que eu utilizo até hoje, né? Então, assim, nasceu daquela... Né, das reflexões, eu lembro, assim, com detalhes daqueles eventos, daqueles momentos no curso de mestrado, né, Aline, eu e você chegando, a Jéssica já estava, que a Jéssica foi da primeira turma, nós chegamos para a segunda turma, e foi, assim, um trio maravilhoso, excelente, e depois nós três também, na construção da política pública de Mesquita, né? Então, assim, eu acho que vocês fizeram parte da minha vida, né? Assim, e isso é muito importante. E hoje nós estamos em 3 universidades federais, né, espalhadas Brasil afora. Então, foi um momento... Eu falo para o Mauro que ele é um cara de muita sorte, né? Ele é um educador de muita sorte, porque é muito bom quando a gente vê... Eu falo isso por nós, né? Quando a gente consegue ver alguém que trabalhou conosco, né? Que construiu conosco, porque a educação, como vocês falaram, é um processo coletivo, né? Ele não é sozinho. Quando nós estamos em sala de aula, quando nós estamos orientando, nós estamos aprendendo também, é um processo coletivo, ele se dá dessa forma, né? Coletivamente, e aí você vê, não é, os seus alunos lá também, no chão da escola, ou na universidade, ou fazendo mestrado, ou fazendo doutorado, você fala, nossa, deu certo, né? Eu sabia que eu estava no caminho certo. Então, assim, eu lembro de nós, assim, com muito carinho, né? Porque nós nos marcamos mutuamente, né? E o que a gente anda fazendo em nossos lugares de fala, de atuação, o que a gente faz hoje, eu agradeço muito ao aprendizado que nós construímos, né? E daí a importância desse processo de formação, desse processo coletivo. Então, meus sinceros agradecimentos, e nós sabemos das nossas demandas do dia a dia, mas eu jamais me furtaria em dizer, não, hoje eu não posso, não, hoje eu posso. Né? Amanhã eu posso também. Então, assim, quando vocês quiserem, nós estamos presentes, estaremos juntas, né?
Enfim, então, falar depois da Aline é maravilhoso, né? Porque ela deixa todos os caminhos, né, prontos para trilharmos, então é excelente, né? Uma fala potente, né? Ela nos leva a reflexões maravilhosas. Então, após a fala da Aline, eu venho trazendo algumas práticas que nós podemos realizar em espaços não formais de educação, né? Porque eu hoje trabalho muito na universidade, nas escolas, mas também nas unidades de conservação. Que o meu doutorado eu caminhei para as unidades de conservação, também com educação ambiental, também com uso público, mas em unidade de conservação. E a partir dali, eu comecei a observar como que temos laboratórios a céu aberto que podem e devem ser espaços, né? Espaços educadores, como a Aline até tem lá o título lá de um livro, né? A temática de um curso que ela organizou e coordenou, esses espaços educadores, né? E como a gente pode fazer isso, né? Então, é isso que eu venho trazendo para a gente conversar, para a gente dialogar, né? E aí eu vou apresentar aqui e vou falando ao longo e após a gente volta para o diálogo. Vamos lá. Todos estão vendo? Sim. Sim. Ai, que bom. Então, agora eu acertei. Porque vira e mexe, a gente se enrola. Né? Bom, então eu trago um título bem genérico, né? Educação ambiental em espaços não formais, mas justamente para trazer, levar os colegas, os futuros professores, os futuros pedagogos, e quem já é pedagogo também, quem já é professor, quem já é educador, para a gente pensar em outros espaços para além da escola, né? E como nós podemos desenvolver uma educação ambiental, né, a partir de outros lugares extramuros escolares. E aí o objetivo é refletir sobre a importância da formação docente ancorada em metodologias pedagógicas em espaços para além da sala de aula, o que contribui certamente para novos olhares para essa relação sociedade-natureza, né? Porque uma coisa, falando da educação básica, né? Uma coisa é estarmos falando dentro de uma sala de aula, né? No espaço dentro de uma universidade. Outra coisa é estarmos falando em outros espaços para além desses muros, não é? Nos encontrando, não é? Com outros, ou em outro ambiente, né? Com outros elementos. As práticas vivenciadas diretamente nas salas de aula são múltiplas e, mesmo assim, nem sempre ocorre o processo de ensino e aprendizagem esperado pelos professores, né? Porque quantas vezes que nos preparamos, pensamos em algo bacana, algo diferente, né, para os nossos alunos, vamos para a sala de aula e, chegando lá, muitas vezes saímos até frustrados, né? Enquanto professora de educação básica, que atuei por 23 anos, em muitos momentos eu me sentia assim frustrada, mas o que está acontecendo? Me preparei, né, para fazer uma aula bacana, trazer outros olhares, outras perspectivas, e parece que não está de acordo com o que eu planejei, né? Então, muitas vezes isso acontece. Então, há necessidade de reinvenção frequente para lidar com os acontecimentos e traçar caminhos para o fazer pedagógico, né? Então, como a Aline falou, a educação é algo processual, né? E a nossa vida profissional também, porque ela vai se renovando, ela vai se reinventando, né? É assim que vai acontecendo o nosso fazer pedagógico ao longo do tempo, né? Uma profissão, né, do professor, educador, que eu falo que a aula que eu dei hoje não será igual à aula que eu darei amanhã e nem igual à aula que eu dei ontem, né? Porque nós vamos nos reinventando, né? E isso é importante para nos fortalecermos, para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso fazer pedagógico. Então, torna-se pertinente outros olhares para a formação docente, através da valorização de novas práticas, sem abrir mão da discussão teórica,
né? Então, vejam como isso está casando exatamente com o que está acontecendo nesse momento. Brilhante, magnífico, né? Onde a Aline traz toda essa reflexão teórica, né? Trazendo, obviamente, não está descolada da prática, mas ela traz esse aprofundamento teórico, metodológico. E eu venho aqui falando de outras práticas, né? De práticas que muitas vezes vocês já fizeram, mas a gente pode refazê-las, reinventá-las. Dentre as diferentes metodologias para o processo formativo, encontramos no trabalho de campo um ambiente com grande potencial. E aí eu falo de trabalho de campo porque eu sou geógrafa, né? E, como já dizia o Milton Santos, né, um geógrafo, um dos nossos ícones da geografia, né? O laboratório do geógrafo é o campo, né? Então, por isso, eu alinho o trabalho de campo, né? E aí, trazendo essa citação do Kaiser sobre o trabalho de campo, ele diz que qualquer um que deseja conhecer um fenômeno só poderá ter sucesso se entrar em contato com ele, ou seja, vivê-lo, praticá-lo, né? Isso é bem certo. E isso, como é que a gente vive, que a gente vivencia, que a gente pratica? Quando a gente está no campo, quando a gente está na realidade. Então, a gente prepara o nosso aluno, né? A munição, vamos muni-lo de referenciais teóricos, vamos debater, vamos refletir e vamos a campo, né? Vamos ver essa realidade em campo. E aí, aprender sobre a história dos locais, saber como preservar ou como está sendo depredado, se apropriar deste conhecimento, fazer seus próprios registros, formular hipóteses, tirar suas próprias conclusões, sentir-se parte da natureza e descobrir razões para conservá-lo, né? Isso aí a gente pode fazer com os nossos alunos em campo, né? Seja numa unidade de conservação, seja numa praça, né? Seja em outro lugar, fora também da sala de aula. Vamos viver a realidade para além do que é falado na sala de aula, né? Do que é trazido pelos próprios alunos para a sala de aula. Então, uma outra metodologia, mapear a realidade, né? Então, a vegetação, a água, o clima, saneamento básico, trabalhar com a realidade do aluno e da escola é fundamental, né? E eu trabalho isso também hoje na universidade, né? Então, assim, com os meus alunos, né, que são futuros professores e educadores, eles também fazem esse mapeamento, né, no curso de licenciatura. Porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos orientar, nós precisamos trabalhar com esses alunos, né, com esses futuros profissionais, de que forma a gente tem que sair, que trabalhar com essa realidade, né? E aí, quando a gente vai para a realidade, a gente vai sem sem os óculos, né? Só daquilo ali que a gente está trazendo, né? Mas a gente vai para além, a gente vai viver essa realidade. Eu estou falando que a água é assim, que o clima é assim. Como é? Vamos lá fora verificar, não é? Por exemplo, numa cidade, falando de clima, até porque hoje é o que está aí, assim, impactando a vida de todo mundo. Eu posso sair de uma região mais urbanizada, ali perto da escola, né? Se a minha escola fica numa área densamente urbanizada, e vou caminhando com ele para outros espaços que são menos densamente urbanizados. E aí a gente vai mapeando, a gente pode levar aparelhos, termômetros, né? Que são até esses mais baratinhos mesmo, que a gente pode adquirir, são caros assim, e levar, e aí o aluno vai mapeando, ele vai anotando no ponto tal, e aqui tá muito quente, por que aqui está mais quente? E aí você vai, a partir desse fio, você vai pegando esse novelo e você vai, né, desembolando esse novelo, né? Que isso é um processo pedagógico, isso é um fazer pedagógico. A partir daí, fazer uma leitura e análise da realidade, né? As redes podem criar seu material didático para trabalhar a educação ambiental de forma interdisciplinar, né? Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe a partir da realidade, né? Edileuza, desculpe interromper. Você vai passar os slides? Não está passando? Não, é.
questões, sério. Puxa. Ai, gente. Estou vendo você avançando na fala. Não está passando? Ele está aparecendo, mas não está. Ó, apresentação de slides. Tem que colocar ali na apresentação. Lá no canto superior esquerdo tem do começo. Aí você pode apertar ali, isso. Vê se vai agora. Agora tem que passar na setinha, no teclado. Sim, mas foi agora? Está em objetivos? Eu acho que não está ainda, porque na hora de compartilhar, ela compartilhou uma janela. Tem que compartilhar a tela. Porque quando compartilha a janela, quando você vai apresentar, cria outra janela. Só você vê, a gente não. Aí tem que ser compartilhar a tela. Tá bom. Vou voltar. Ai, que chato isso. Me desculpem. Maravilhosa a sua fala. Me perdoe. Eu queria interromper, mas... Ai, me desculpa. A tela, né, amiga Aline? Isso. Compartilhar tela inteira. Tá. Mas aí, deixa eu ver. Peraí. Agora? Isso. Agora volta lá na apresentação. Isso. Agora coloca. Vê se vai agora. Isso. Ai, gente, porque, olha, me desculpa, esse negócio da gente não ver a tela é um problema, né? A gente está ainda se acostumando com essas coisas. Me desculpem. Tranquilo. Deixa eu ir lá para as metodologias, que eu já estava falando sobre elas, né? Então, isso é ruim a beça. Mas, enfim, acontece. Então, eu estava falando dessas diferentes metodologias, né, que é trabalhar a partir da realidade da escola ou da universidade, né, da realidade dos nossos alunos. Então, a gente trabalha, primeiro, a parte teórica, né, e depois a gente vai a campo. Né? Isso é importante para o aluno vivenciar aquilo que ele debateu na sala de aula, ele vai vivenciar no campo. Tá? Então, eu estava falando do mapeamento da realidade, né? Então, trouxe aqui como vegetação, água, clima, saneamento básico, né? Trabalhar essa realidade e, a partir daí, a gente fazer uma leitura e análise da realidade, tá certo? E falando também das redes, nas redes de educação, que é importante que elas criem seu material didático para trabalhar a educação ambiental, especialmente na educação básica, né? É muito importante a gente trabalhar a partir do lugar, da realidade mais imediata. Tá? E é importante a compreensão dos contextos espaciais, urbanos e rurais, em que a destruição, degradação ambiental implica em destruição das camadas sociais menos favorecidas, como a Aline já explanou de forma brilhante. Né? E a questão ambiental, obviamente, que não pode caminhar descolada do todo, ou seja, das questões sociais, econômicas, políticas, etc. Quando nós estamos fora dos muros escolares, dos muros acadêmicos, nós precisamos fazer essa análise de forma integrada, né? Ou seja, trabalhando todas essas questões. E aí eu estava falando da questão do clima, né? Que hoje está assim muito evidente, porque está nos impactando demasiadamente, e aí a gente pode estar trabalhando o clima, por exemplo, a partir disso eu estou trabalhando com o meu aluno da escola. Nós trabalhamos a questão do clima na sala de aula, vamos trazer esses outros elementos, essas outras questões, e aí depois numa próxima aula, a gente vai a campo. Com esses termômetros mais simples possíveis, a gente já pode trabalhar isso com os nossos alunos. Então, vamos fazendo a partir da escola. Né? A minha escola está num lugar densamente urbanizado, densamente povoado. Então, eu vou caminhando, né? Então encontro um clima mais ameno. E aí eu vou discutindo com ele. Né? Vamos analisar por que está mais ameno. Né? Que questões são essas? Né? A mesma coisa acontece quando tem as enchentes. Quem são as pessoas mais impactadas? Por que essas pessoas mais impactadas? Por quê? Né? A Aline já trouxe isso. Veja que a gente nem combinou, né? E eu estou pegando sempre o gancho no que ela já trabalhou. Teoricamente, ali, né, trouxe essa reflexão mais teórica. E aí eu estou mais com a questão metodológica. Né? Então, por que mais essas pessoas são impactadas? Né? Os danos climáticos, a falta d'água, chega igual para todos? Né? Quem são os mais envolvidos? Quem são?
Então, quando a gente está trabalhando isso, a gente está trabalhando educação ambiental, ou seja, a gente está trabalhando educação, a gente está trabalhando análise. E veja que de uma forma completamente contextualizada. Isso é muito importante, a gente está trabalhando com esses alunos, né? E trazendo sempre essa questão das questões econômicas, políticas, sociais, porque elas estão imbricadas umas nas outras. Elas não são descoladas, elas não acontecem esse problema. Aqui é só política, aqui é só econômico, aqui é só social. Não, elas são... a vida é assim, elas estão integradas, intrínsecas, né? E é por isso que é legal, é importante, né? E faz muita diferença quando a gente trabalha a educação ambiental em espaços não formais. E aí eu trouxe essa foto aqui maravilhosa que eu trago para ilustrar, num semestre que eu trabalhei com as alunas da pedagogia do Instituto Multidisciplinar, né? E levei numa unidade de conservação, que é o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, onde eu realizo minhas pesquisas, né? Um dos lugares. E aí os alunos, tem 2 alunos aqui, tem o Lucas, a Lara e o Felipe, que são da geografia, né? Eram meus orientandos na época, as demais são do curso de pedagogia. E nós fomos fazer uma aula, né? Vamos falar de educação ambiental, fomos falar de práticas educativas, de práticas pedagógicas em uma unidade de conservação. Foi maravilhoso. Aqui os meninos, aqui o Lucas e a Lara, falando com eles que eles estão estudando solo, estão estudando a parte de geologia, e tem uma questão assim muito forte, histórica e econômica, nesse lugar onde eles estão. Tá? Então, foi assim, uma aula, uma prática de excelência, né? Essas meninas lembram até hoje. Aqui eu estou mostrando para vocês a parte mais alta dessa unidade de conservação, onde eu estou em cima de uma rampa de voo livre e mostrando aí a cidade de Nova Iguaçu, né? E lá no fundo, aqui, é a reserva biológica do Tinguá, tá? Aqui é a Serra do Mar, tá? Então, aqui vejam quantos elementos eu posso trabalhar aqui, né? E se eu não posso levar o meu aluno da escola, eu posso fotografar, mostrar, e um dia, quem sabe, a gente vai lá em Lopes trabalhar esse lugar, trabalhar a cidade, trabalhar os problemas das cidades, né? E aqui é importante porque a gente tem uma visão, eu costumo dizer, uma visão de cima da cidade, né, de cima do território. E vejam quantas questões eu posso trabalhar aí, como eu posso desenvolver educação ambiental nesse espaço. É muito importante isso, né? E aí eu digo que as unidades de conservação podem ser consideradas laboratórios de ensino a céu aberto, né? São laboratórios de fato, né? Porque tem muitos elementos ali, né? Constantes, né? Questões sociais, questões históricas, não é? Questões econômicas, né? Conflitos, né? Então eu trabalho tudo integrado ali num espaço não formal de educação. E quando a aula é realizada em locos, há uma maior facilidade de compreensão e aprendizado por parte dos discentes, seja na universidade, seja na escola, né? Então, eu trago muito esses 2 lugares, porque vai acontecer dessa forma. A compreensão para discentes de ambos esses espaços vai acontecer de uma forma mais ampla, né? Mais horizontal e mais integrada. E aí, acreditamos que, chegando ao final, né, isso aqui é só para a gente ir debater daqui a pouquinho, acreditamos que o desenvolvimento de atividades extramuros acadêmicos escolares pode despertar uma consciência ambiental crítica e promover novos horizontes para a formação docente, desfazendo a visão dual entre sociedade e natureza, né? Isso tão debatido ao longo de tempos. Muitos autores trazem essa visão dual, e é justamente essa visão dual que impede que a gente consiga entender a vida em sociedade, né? A sociedade integrada à natureza, unam, né? De fato, uno sociedade natureza, né? De forma una, e não sociedade e natureza.
Aqui, só para deixar vocês conhecerem um pouquinho, né? Essa primeira foto aqui, eu amo essa foto aqui, né? Um caminho. Vejam também, essa unidade de conservação, ela é encravada, tem uma pressão ali imobiliária gigantesca, né? Porque ela está no meio da cidade, ela está encravada na cidade, mas vejam, olha o que a gente pode desfrutar. Aqui desse lado, aqui está a Baía de Guanabara, que é o fundo, aqui tem o Rio Sarapuí, que ele foi retilinizado, né? E aqui é uma visão também que a gente vê lá do parque, né, dessa unidade de conservação, né? Esse dia estava um pouquinho nublado, então a foto não saiu muito nítida, mas veja o quanto também que a gente pode estar entendendo e trabalhando aqui a educação ambiental, né? Vejam que coisa magnífica da gente estar no caso aqui, numa região distante do Rio de Janeiro, né? Estamos na Baixada Fluminense, e olhando para a Baía de Guanabara. Vejam isso, né? Aqui, bem na entrada da unidade de conservação, é uma represa que tem, né, que lá nos idos dos anos 50, 60, ela foi feita para poder abastecer os moradores da região, né, e depois, com a vinda da companhia de água, ela não abastece mais a região. E aqui foi também uma caminhada, aqui foi um outro dia que nós fomos também, aqui também são alunos de pedagogia, de uma outra turma, que nós fomos trabalhar também com práticas pedagógicas em espaços não formais de educação, né? E esse aqui é o gestor do parque, nosso parceiro lá no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Então, são só algumas fotos que eu trouxe para ilustrar, porque quem não conhece, só para ter uma visão um pouquinho de onde nós estamos falando, né? De que nós estamos falando. Então, é isso. Então, acho que agora a gente pode conversar. Edileuza, muito obrigada. Maravilha. Temos muito a conversar, mas a gente tem pouco tempo, né? Infelizmente, vamos até 11h30. Uhum. Eu abro aqui para as perguntas, para os comentários, né? E dou início a essa rodada. Eu vou combinar aqui a sua fala e a fala da Aline. Eu estou pensando que os polos, né, no interior do Rio, a Aline frisa, né, com toda certeza, que 70%, né, daquilo que a gente come, da nossa alimentação, é fruto da agricultura familiar. E essa realidade é a do Rio de Janeiro também, a produção, a agricultura, muita agricultura familiar, nas cidades, inclusive, em que há os polos do CEDERJ. Então, é possível, né, que os alunos do nosso curso, né, estejam envolvidos com a agricultura familiar, né, ou conheçam, mas atuarão em escolas, né, que recebem estudantes, né, dessas famílias. Então, o que a gente come, né, vem do trabalho dessas pessoas, né? E aí eu dei uma procurada rápida. Por exemplo, horticultura, né, no estado do Rio de Janeiro, há forte produção em Nova Friburgo, Cantagalo, Petrópolis, Teresópolis, né, outros lugares também. Também há muita agricultura familiar em Guapimirim, Nova Iguaçu, Magé, né? E eu abri aqui também um relatóriozinho da Emater de 2020, né, um relatóriozinho recente. E vocês me permitem mostrar o mapinha do Rio de Janeiro? Vê se está aparecendo para vocês. Está sim. Tá? Então, olha que interessante aqui o estado do Rio e a produção de abacaxi, banana, café, goiaba, coco, e vem aqui todas as palmito, e as regiões, né, os municípios do Rio que trabalham, né, em que há agricultura familiar, né, forte, banana, Três Rios, Nova Friburgo aqui, né? Enfim. E aqui mais abaixo, os polos de pecuária, também no estado do Rio de Janeiro, né? Também apicultura, suinocultura, avicultura, né? Espalhadas
pelo nosso estado, ó, pesca artesanal, enfim, é um relatório interessante, vou parar aqui de compartilhar rapidinho mesmo, para que a gente tenha noção, né, da importância desse trabalho contínuo, né, nesses polos, nesses municípios, nessas escolas e nas unidades de conservação, né, existentes no nosso estado ou próximas ao nosso estado. Porque o que a gente consegue mais fácil é o agir local, né, que está relacionado ao global. Lembra de uma fala, era o Mauro Guimarães, gente, não me lembro, local, aquela história do global e local, né? Então, a gente realiza, o trabalho que a gente realiza nas escolas e nas universidades, né, é um trabalho que resvala, né, muito nesse trabalho de agricultura familiar, né, no estado do Rio de Janeiro. Enfim, fiquei pensando nisso aqui, né, tem até um comentário aqui, ó, um aluno de seminário 5 que trabalha com o projeto da horta, né? A Nancy acabou de colocar aqui no chat. Então, certamente, há estudantes ou familiares de estudantes envolvidos com algum tipo de agricultura familiar, e que pensar educação ambiental é fundamental, né? Gostaria de saber se alguém quer fazer pergunta, levantar a mão, colocar no chat. Eu acho que do que você falou aí, Jéssica, tem uma coisa que é bastante interessante, que é o seguinte: desde a Revolução Industrial, né, que a gente vem nesse fluxo contrário, né, saindo do campo e indo para a cidade, né, em busca de emprego, de condições de vida melhores, enganados, né, porque acaba sobrecarregando as periferias das cidades, né, e a gente vê muito isso aqui no Nordeste também, né? Que aqui no Nordeste ainda é mais gritante, que o povo não sai do Nordeste para ir para a capital, não sai do interior para ir para a capital, sai do interior para ir para São Paulo, Rio, é ainda pior, né? E acaba descaracterizando a luta rural e a identidade rural desses alunos. A gente tem muitos alunos do interior dos polos também por aqui, e que eles querem estudar, querem fazer graduação para sair dali e ir embora. Mas eu acho que o movimento ele precisa ser de identidade de pertencimento daquele lugar, que ele pode estudar, que ele pode agregar conhecimento, mas retornando e voltando para a sua comunidade para poder retornar com esse trabalho para dentro da comunidade. A nossa alimentação ela vem desses trabalhos familiares, que ora são liderados por mulheres, né, ora são liderados por famílias inteiras, né, enfim. Então a gente precisa desse movimento de retorno para o campo, e caracterizando este campo não como um espaço ruim, mas como um espaço extremamente produtivo. Porque é de lá que vem o que a gente come hoje, independente de onde estejamos nesse país, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente tocar nisso, por conta de toda essa falta de credibilidade que o rural acabou tendo, que quem está lá no rural é quem é analfabeto, e aí, anos afinco, né, a gente reforçando essa cultura de que estar na cidade é melhor porque você ganha mais, tem mais possibilidades de emprego, mas será mesmo? Não seria melhor estar na sua cidade e ter um emprego, voltar para a sua comunidade com o seu conhecimento, ou você está sendo subutilizado como mão de obra quase que escrava, enfim, recebendo pouco, miseravelmente, porcamente um salário mínimo, sabe? Então, eu acho que a gente precisa problematizar isso, porque nada mais é do que educação ambiental. Reforçar essas desigualdades entre o que é rural e o que é urbano é a gente conversar sobre educação ambiental crítica, né? Oi, Edileuza. Oi, então, eu levantei a mão para falar porque nós estamos trabalhando aqui na Rural com um projeto que ele é financiado pela FAPERJ, e nós estamos em uma escola rural, a Aline falando do rural, e aí eu acho importante falar isso, que na semana passada, inclusive, os alunos de IC, né, aquele edital, Jéssica, de melhoria da educação pública, né? E aí os alunos começaram a fazer, os alunos de IC,
o mapa, trabalhando com o mapa mental desses alunos, né? Nessa escola da zona rural. E aí, gente, olha o que vinha à cabeça deles, falando do lugar, trabalhando no mapa mental. Prédios, entendeu? Telefones celulares, sabe? Ou coisas assim que não faz parte do dia a dia. E aí nós começamos a conversar sobre isso, né? Que, assim, estar nessa escola é maravilhoso, é uma escola, assim, excelente. Vou até falar o nome porque podem buscar até no Facebook, Escola Municipalizada de Jaceruba. E aí a gente começou a entender o porquê. É porque a infraestrutura deles é muito ruim. Na escola e no bairro, né, não pega a internet. O ônibus passa um de manhã, outro de noite. Né? E eles pensam, quando eu sair daqui, quando terminar o Fundamental 2, no 9º ano, eu vou estudar onde? Como é que eu faço para chegar nesse lugar? Então, as questões, elas são muito difíceis ainda, sabe, Aline, para chegar na zona rural, para chegar no campo. Eu acho que isso dificulta muito, né? Eles dão aula, assim, que vocês tinham... Eu fiquei encantada. A gente foi trabalhar com o tempo, eles começaram a trazer a questão do tempo da maturação da manga. Olha isso. O tempo medido. Por isso, gente, olha isso, né? A região, ela é forte em banana e aipim, né? E assim, e tem isso, e aí eles trabalhando com isso e nos ensinando. E foi uma troca, né? E nós entendemos perfeitamente quando a Aline fala. Quando a gente está trazendo isso à tona, né? Inclusive essas dificuldades, né? Que não são facilitadas, né? Pelo poder público, para que essas crianças e futuros adultos continuem naquele lugar, né? Porque não tem... A gente está falando de uma educação ambiental nesse viés crítico, né? Entendendo o que está por trás disso, né? Quais são as condições que são oferecidas, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com eles lá também. Aliás, acho que eles estão trabalhando mais conosco do que nós. É um trabalho muito coletivo, que é a questão da horta, né? Então, assim, tem uma pessoa da comunidade e mais um agrônomo que mora lá próximo, que foi formado pela Rural, que estão dando essa assistência na escola. Então, está sendo um movimento muito bacana, muito interessante. E nós estamos conversando com eles justamente essa dificuldade que é. Para vocês terem uma ideia, não dá para a gente nessa escola, a gente tem que marcar com o transporte da universidade, porque não podemos depender do ônibus, porque é um de manhã e o outro é só tarde. Então, não tem condições. Né? Então, são essas questões, né, Aline, que acabam fazendo com que as pessoas tenham o desejo de irem para a cidade. E aí, na cidade, não vai ser exatamente, e não vai ser mesmo, o que elas esperavam que fosse. E aí começa mais um problema, né? Mais um problema, que são as condições de vida precaríssimas, né? É assim, o processo de favelização, onde vão morar essas pessoas, né? E quando encontram um lugar para morar, né? Assim, em condições altamente insalubres, né? E aí vem a questão de saúde, enfim, são vários problemas, várias questões que vêm porque lá nos seus lugares não houve esse investimento, né? Para que as pessoas continuassem lá, né, continuassem nos seus lugares, obviamente, e não como o que a Aline falou, né, essa questão, porque lá é o lugar do atraso, porque os alunos têm essa ideia, gente. Porque se não chega um sinal de internet, vocês não sabem a dificuldade que foi para a gente conseguir cadastrar o aluno, né, porque é o aluno bolsista, né, porque a escola também tem um aluno, né, o IC jovem, né, o que foi para cadastrar, porque tudo dependia da internet. Ele teve que ir para outro bairro para poder conseguir internet. Então, as condições de vida são muito difíceis, né? Para quem mora nesses lugares e para quem trabalha também. Né? Então, assim, são questões que a gente precisa, de fato, estar trabalhando sobre isso. Isso nos ajuda a pensar o próprio curso, né? Ainda que nós estejamos nos polos, né? Nos diferentes municípios, a gente sabe que não estamos acessíveis a todos, ainda assim. Né? Eu acho que a pandemia nos mostrou muito esse retrato. A internet, gente, ela não tem distribuição igualitária, as pessoas, né, não têm o mesmo acesso, não têm as mesmas condições, então é preciso pensar sempre, né,
nas condições materiais e a educação. Acho que isso tem a ver com um projeto de sociedade, né? Que sociedade a gente deseja? O que a gente quer, né, para os próximos anos, para as próximas gerações? Que sociedade é essa? Isso tem muita relação com o tipo de educação, e aí eu vou aqui à pergunta da Nancy. Aline, acho que as duas podem abordar essa questão, né, como quiserem, que é a BNCC. Ela diz aqui, a BNCC não contempla a educação ambiental, né? Ela pergunta, assim como a BNC Formação. Né? Então, o que vocês pensam sobre isso, desse silenciamento, que também é discurso, né? Silenciar também é discurso. Esse silenciamento sobre a questão ambiental nos documentos oficiais, né? Relativos aos currículos, tanto, né, das escolas, nas escolas, quanto nas universidades, que é o caso da BNC Formação. Na realidade, Nancy, eu agradeço, inclusive, a pergunta, viu? Essa pergunta é bastante pertinente, porque a educação ambiental, que é aquela que eu falei, que envolve sujeitos ecopolíticos, que transcende a perspectiva individualista, que problematiza e enfrenta os problemas socioambientais, nessa perspectiva, ela não está na BNCC, porque a gente vê uma educação ambiental muito conservacionista, fragilizada, porque não incorpora a realidade das escolas. A própria proposta, né, BNCC, tipo, uma base comum curricular. O menino que estuda aqui na Caatinga, ele vai estudar o mesmo assunto que está estudando lá na capital do Rio de Janeiro, né? Então, isso já é uma forma de silenciar, inclusive, as próprias realidades desses alunos, né? Eu até entendo esse movimento de querer, eu até entendo, entre muitas aspas, né? Esse movimento de querer uniformizar o ensino, mas não é possível diante desse país continental que nós temos, né? A gente precisa considerar essas realidades. Então, quando a gente não considera essas realidades, e a educação ambiental, ela entra simplesmente como meio ambiente, na BNCC, ela não é educação ambiental dentro da perspectiva que a gente tem de crítica de formação de educadores. Não é um processo educativo, ela é um tema. Então, se reduz a tratar meio ambiente lá quando vai falar de planeta, né, de planeta Terra, e aí fala sobre meio ambiente, fala em alguns momentos sobre queimadas e problemas relacionados à queimada, poluição, né, em alguns assuntos e eixos temáticos, mas especificamente sobre essa formação da educação ambiental numa perspectiva crítica que problematize, que transcenda o próprio paradigma hegemônico, né? De fato, ela não está na BNCC. E a gente entende, né, justamente por que não está. A gente sabe por que não está. Não é por acaso, como a Jéssica falou, o silêncio diz muita coisa, né? Então, e quando você difunde esses conceitos e coloca em vários locais, várias competências e habilidades, que já, para mim, já é uma coisa assim, bastante complicada. Imagine eu chegar na sala de aula e dizer que eu vou dar competências e desenvolver habilidades nos alunos. Eu fico até incomodada com isso, pensando como é que eu ia fazer isso. Mas, enfim, pulando essa parte, porque não é a discussão de agora, mas quando você difunde os temas, né, e os assuntos relativos à educação, a meio ambiente, mascara a educação ambiental, e aí é possível dizer, não, mas a educação ambiental está aqui, ó, o tema meio ambiente está aqui, você vai tratar do tema meio ambiente no 6º ano, na unidade temática tal, na competência tal, certo? E o que isso tem de coletivo, o que isso tem de crítico, de formação cidadã? Então, de fato, não está. E isso é a mesma coisa, ou até pior, eu me arrisco a dizer, até pior na BNC Formação. Porque a gente deu muitos passos para frente em 2015, quando foi obrigatório a inserção da educação ambiental na formação de educadores, na licenciatura, professores e tal. A gente deu 300 passos para trás em 2019, quando a gente... Vou citar um exemplo básico, assim, catastrófico para a gente que é da área. Biologia deixou de ser biologia para ser ciências naturais. Então, a gente vai deixar de ter o curso de biologia para ter ciências naturais. Ou seja, biologia, física e química deixa de existir, junta todo mundo no departamento só, no curso só, como é isso? Entende? E aí, descaracteriza o movimento do ensino superior, de formação docente, descaracteriza o ensino superior público, porque para quê? 3 departamentos se pode dar conta num só, né? Eu teria aí
Vou dar um outro exemplo, né? Porque eu gosto de trabalhar com exemplo que a gente faz essas analogias, né? A gente consegue ver na realidade. A gente tem aqui na Universidade Federal de Sergipe o departamento de física que tem 100 professores. Então, eu ia juntar 100 professores de física, com mais 25 da biologia, com mais 40 da química para dar um curso só. E quais disciplinas que a gente ia, sabe? Então, nessa descaracterização da formação docente, a BNC, ela deu muitos passos para trás numa luta política que a gente vinha há anos, e a gente saiu perdendo muita coisa. E a gente vai continuar lutando, viu? Para ver se a gente derruba ela. Não vamos parar, não. Concordo com a Aline, né? Ela falou que, né, assim, de uma forma muito clara, é exatamente isso, né? A minha área também, Aline, iria se reduzir a ciências humanas, né? História, geografia, filosofia, sociologia, né? Olha que loucura, uma licenciatura em ciências humanas, né? E aí eu me vi a gente voltando lá para os anos 60, 70, com os estudos sociais, né? Nada mais é do que isso, minha gente. Nada mais é do que isso. Esse retrocesso aos anos 60 e 70, né? Dessas 4 grandes áreas. Né? Era mais ou menos isso, né? E aí, um verdadeiro retrocesso, né? E assim, e aí, obviamente, que por trás disso, isso foi um ato político, né? Então, assim, as pessoas que estavam ali responsáveis por aquele documento, né? Elas não fizeram isso de forma aleatória, ingenuamente, não. Aquilo foi um ato político, né? Educação é um ato político, né? Então, aquilo foi intencional, né? E aí, quando a gente começa a ler, a pesquisar, né? E é por isso a importância da pesquisa, por isso a importância do professor ter seu tempo para estudar, para ler, para entender, para estar com seus pares, debatendo, né? De forma coletiva, que assim é o processo educacional, ele é feito assim, de forma coletiva, né, sobre o que está acontecendo, o que está vindo de cima para baixo, do dia para a noite. Né? E de que forma que a gente vai ter o tempo também, de acordo aí com a BNCC e a BNC Formação, de fazer, de fato, práticas pedagógicas, práticas educativas, para além daquele tempinho da sala de aula. Né? Então, vejam, está tudo atrelado nesse movimento. Né? É um movimento de silenciamento. E é por isso que eu concordo com a Aline, o que a gente puder fazer para derrubar isso, a gente vai fazer. Porque isso é um absurdo, isso vai impactar muita coisa, inclusive a empregabilidade dos nossos alunos. Inclusive. Né? Quer dizer, parece até sabe aquele joguinho de dominó que você bate num e os outros vão tudo caindo? É mais ou menos assim. Né? Então, assim, afeta a vida de todos, afeta a vida do país, afeta a vida das pessoas, afeta diretamente essa formação cidadã. Né? Então, é isso que está nos levando. Esse é o caminho da BNCC e da BNC Formação. Agradeço muitíssimo. Fiquei pensando aqui na coisa de educação ambiental é coisa de biólogo, a educação ambiental é coisa de professor de geografia, né? E a gente está entendendo muito bem que não é assim, não é isso, né? A educação ambiental está em todos os espaços, né? Formais e não formais. Como nós já chegamos ao final, né? São 11h30. Agradeço muitíssimo, em nome de todos os colegas, em nome da Unirio, né? do CEDERJ, a presença de vocês, a contribuição de vocês, né? Com esse anúncio-denúncia. Lembrando aqui o slide da Aline, gostei desse negócio de é um anúncio e é uma denúncia, né? Que foi agora toda tecida, né, conosco nesse momento. Ótimas falas, ótima palestra, ótimo debate, muitas sementinhas para a gente levar, muitos elementos para a gente continuar pensando no nosso trabalho enquanto professores universitários, enquanto pesquisadores, na formação, né, nas licenciaturas, no nosso curso. Tenho certeza de que esse dia, o nosso 5º seminário, né,
nós vamos gerar ainda muitos movimentos, né? Por dentro e por fora do nosso curso. Acho que é isso. Alguém mais gostaria de falar, de dar uma palavra final? Acho que aqui no chat são muitos agradecimentos, né? Todos elogiando a palestra, todos gostaram. A gente vai encerrar, então, vou parar de... Peço para a monitora parar de gravar. Até a próxima, a todos e a todas.